Deus. Deus já ministrou as nossas vidas através do louvor e da adoração, amém? Alguém foi ministrado pelo Senhor aí? Amém? Creio que Deus não parou de falar e vai continuar falando conosco aqui nessa manhã, que a gente possa estar com o nosso coração disposto a ouvir aí a voz do Senhor, nossos ouvidos espirituais atentos para que Deus venha falar conosco, amém? A gente tem falado aí alguns cultos, né, ministrado aí sobre as igrejas do livro de Apocalipse, amém? E hoje a gente vai falar sobre a última igreja, amém? Eram 7 igrejas, a gente já falou todas elas, né? Quem conseguiu pegar todas elas aí, participando do culto aí, né, conseguiu entender, né, cada uma das igrejas, o que cada uma explicava, orientava, né, o que Jesus enxergava naquelas igrejas. Eu sei que a maior parte daquilo que Jesus enxergava naquelas igrejas eram muito próximas uma da outra, né, muito similar uma em relação à outra, né, porque a gente vê que mesmo na época de Jesus até os dias atuais, né, aquilo que o povo fazia antigamente, que não agradava o Senhor, acontece também até hoje, né? Até nos dias atuais. A gente olha para a Bíblia e fala, nossa, quantos anos a Bíblia foi escrita, né? Quanto tempo faz que, né, foi escrito o livro de Apocalipse, né, que Jesus enxergou tudo aquilo na igreja, que na época era considerada uma igreja primitiva. Mas na verdade a mesma igreja primitiva que passava por grandes aflições e dificuldades é a mesma igreja atualmente que nós vivemos, né, no dia atual, né, no momento atual. Então a gente vê que não é diferente, né? Por isso que a Bíblia mesmo declara, né, ela é viva, ela é eficaz, ela é atemporal, né? Quer dizer, a palavra de Deus, ela em qualquer momento, ela nunca está atrasada, né? Ela nunca é algo que já passou, não tem mais validade. Não, mas a palavra de Deus, ela sempre vai ser viva, sempre vai ser atual, né? Nos dias que a gente estiver ministrando, nos dias que a gente estiver falando, com certeza a Bíblia ela vai sempre ser atual aí nas nossas vidas, amém? A gente vai falar sobre Laodiceia. Se você quiser aproveitar e abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler aqui o versículo 15 e 16, Apocalipse 3, 15 e 16, espero ser breve aí, porque hoje é um culto, como eu digo, né, um culto especial, entre aspas, né, mas é um culto onde nós lembramos aí a morte e a ressurreição do Senhor, né, o culto de ceia, onde a gente participa aí da ceia do Senhor. Então eu pretendo ser bem breve aí na ministração, tá? Apocalipse capítulo 3, versículo 15, à medida que você vai procurando aí, eu vou pôr no telão também, mas eu queria já aproveitar e orar, amém? Deus, obrigado mais uma vez por essa manhã, poder estar na sua presença, que o Senhor possa, Deus, falar com a sua igreja, Senhor, porque nós viemos aqui, Senhor, com um propósito no nosso coração, Deus. Nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos ser ministrados por ti, Senhor, pela sua palavra, Pai. Por isso, Deus, nos abençoa, nos fortalece, tira todo o sono, tira toda a distração, tira tudo que possa atrapalhar, Senhor, com que nós venhamos a entender aquilo que o Senhor tem a falar conosco, Pai. Que o Senhor possa falar de uma forma particular, Senhor, em cada coração, de uma forma individual, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, que cada um que entrou aqui, Pai, possa sair daqui transformado, tocado, mudado, Senhor, em nome de Jesus, Deus, que nós venhamos, Pai, realmente ser renovados, Pai, espiritualmente, fisicamente, Senhor, mentalmente, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta manhã, nos ajuda, nos fortalece, perdoa os nossos pecados, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que nós somos pecadores, falhos, nós erramos, Senhor, nós fazemos muitas coisas erradas, Pai, mas te pedimos pela misericórdia, Senhor, que o Senhor possa nos perdoar, Senhor, nos fortalecer, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, amém, amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16, e 16. Antes de lermos aqui esses dois versículos, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre Laodiceia, né? Essa igreja que ficava ali na região, né, da atual Turquia, né? A gente já falou sobre isso, mas eu notei aqui para nós lembrarmos um pouquinho o que a Laodiceia é, né? Então, Laodiceia era uma cidade na província romana, na Ásia, localizada no vale do rio Lico, na região ocidental da atual Turquia, né, que nós vivemos hoje. A Laodiceia era a cidade mais rica da Frígia, conhecida por sua produção de lã preta e brilhante,
por seus serviços bancários e por produtos feitos de pó frígios, misturado com óleo, pomada para os ouvidos e colírio. Amém? E algo muito interessante que tinha aí nessa cidade, que passava por essa cidade, que é algo que me chamou bastante atenção, porque Jesus enxergava isso e ele fez uma grande comparação dessa situação que estava acontecendo ali naquela época com o que a igreja também estava vivendo. Vocês vão entender um pouquinho sobre isso, que lá naquele local existiam alguns aquedutos, né? Seria grandes canos, coisas nesse sentido, né? Que eles forneciam água mineral de fontes termais situadas mais ou menos a 10 quilômetros ao sul. As águas, quando elas chegavam até Laodiceia, elas chegavam com uma temperatura morna. E como chegava com uma temperatura morna, a partir do momento que as pessoas tomavam aquela água, né, elas sentiam ali como uma náusea, sabe? Uma vontade de vomitar, algo nesse sentido. Então, eu achei interessante que isso era algo físico que acontecia ali naquela cidade. Aí, olha o que Jesus enxergou na igreja, que nós vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Olha o que diz ali, olha. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E o próximo versículo 16, desculpa, 15, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fores frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém? Uma tradução um pouquinho diferente, mas é um texto muito conhecido. Amém? Todos nós acho que já ouvimos falar sobre esses versículos, esse texto. E você vê que é interessante que existia uma comparação física naquilo que estava escrito, aquilo que Jesus havia enxergado ali naquele momento. E a igreja de Laodiceia, o ponto principal da igreja de Laodiceia era justamente essa questão da mornidão, dela ser uma igreja morna. Mas de que forma? Morna espiritualmente mesmo. Era uma igreja que não era tão fervorosa com o Senhor, mas também não era uma igreja que era totalmente fria e gelada ou descrente, que não acreditava. Ela era uma igreja assim meio termo, uma igreja morna. E Jesus advertiu aquela igreja para que eles não tivessem esse tipo de atitude, não fosse uma igreja morna. E até demonstra, né? Se fosse frio, poderia chegar um momento de se aquecer, de se fortalecer e se tornar realmente uma igreja muito quente. Se fosse quente, amém, tudo certo, muito bom, tem que ser dessa forma. Mas morna não, porque morna até diz aqui, né, que vai vomitar da boca, ou seja, era a mesma sensação que aquele povo, quando tomava aquela água que vinha morna ali, ele sentia uma náusea, algo ruim na boca. E da mesma forma, Jesus faz essa comparação. Aquele que é morno, aquela igreja como morna, Deus tinha o desejo de, colocar para fora, não se sentia à vontade. Amém? Quem está entendendo aqui? Amém? Então, a igreja de Laodiceia, ela era caracterizada por essa realmente mornidão espiritual. Agora, é o momento de nós refletirmos e olhar para dentro de nós, né? Como nós estamos espiritualmente nesta manhã? Será que você consegue analisar e olhar para a sua vida e falar, não, eu estou quente, ou eu estou morno, ou eu estou frio? Como será que você está aqui nesta manhã? Amém? Amém? Então a gente tem que analisar mesmo a nossa vida e entender que quando a gente está morno, mas o que seria morno, o que seria quente, o que seria frio, né? Pelo fato da gente já estar um certo tempo aí na presença de Deus, a gente conhece, eu sei que vocês conhecem também, né? O frio é aquela pessoa totalmente descrente, que não acredita em nada, que de repente, perdeu aquele temor. Sabe quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e a gente começa a acreditar em Deus, começa a ter a nossa fé tão fortalecida em Deus, que qualquer coisa que aconteça, a gente glorifica, a gente exalta. Só que à medida do tempo que vai passando, a gente vai, perdendo essa fé, perdendo esse primeiro amor, como a gente falou muitas vezes, tem ministrado e falado muitas vezes. A gente acaba perdendo isso e acaba se tornando aquelas pessoas mais mornas e chegando até uma condição de esfriar novamente.
mas que nessa manhã a gente possa ser aquecido pelo Senhor, amém? Que a gente possa receber um ânimo novo para se fortalecer em Deus, para lembrar até mesmo aquilo que a gente já viveu muitas vezes no passado, como novos convertidos, aquele fervor, aquela vontade de orar, vontade de ler a Bíblia, vontade de vir para a igreja, vontade de ajudar na igreja, vontade, sabe, de falar de Jesus para todo mundo. Alguém já teve esse desejo aí na vida, amém? Né? Quando a gente se converte é assim. A minha conversão foi assim, foi algo maravilhoso. Eu me lembro que quando eu me converti, eu fui numa vigília, na época na igreja que eu fazia parte ali, e eu senti algo tão sobrenatural naquela vigília, irmãos. Eu fui ali tomado pelo Espírito Santo, uma igreja com uma visão mais pentecostal. Eu saí, irmãos, a gente vê às vezes alguns memes, a gente vê algumas coisas aí fora, as pessoas rodopiando, pulando. Irmãos, eu fui mais ou menos desse sentido, Então a gente, eu vivi muito tempo na igreja, então eu sei que é real, irmãos, é verdadeiro. Aqui a gente acaba não buscando muito, essa condição dos dons espirituais e coisas nesse sentido, mas eu no início da minha conversão, como a igreja era bastante avivada, então eu pude viver isso, irmãos. Eu pude, sabe, viver algo. Eu lembro que era assim, sabe, comecinho mesmo, fazia poucos, acho que nem um mês que eu estava indo na igreja, e eu ia só de domingo, porque eu estudava à noite e, fazia faculdade à noite e tal, não conseguia, ir durante a semana, mas eu ia de domingo e foi, numa sexta-feira, numa vigília ali, eu fui, num propósito, fui em jejum, sabe, fui algo assim bem. E eu saímos pulando, rodopiando, falando em línguas, tudo aquele negócio que a gente vê aí fora e fala assim, nossa, mas será que isso é brincadeira? Será que isso é real? É real, irmãos, pode ter certeza. Eu vivi na minha pele, eu pude sentir, eu pude sentir essa manifestação, algo assim, sobrenatural que Deus veio e sobre a minha vida, eu posso falar para os irmãos que era algo assim que eu não sentia, assim, eu sabia o que eu estava fazendo, mas era algo que eu não sentia, como se não fosse eu mesmo, mas fosse algo maior me empurrando, me levando, fazendo, tem uns movimentos diferentes, falando, em novas línguas ali, então foi um momento muito especial, muito marcante na minha vida, e algo assim sobrenatural. E às vezes a gente vai passando o tempo e a gente vai esquecendo disso, esquecendo aquele primeiro amor, aquele primeiro momento. Pode ter certeza que quando você se converteu, você sentiu algo diferente, Você deve ter sentido, não é por acaso que você falou, não, eu vou continuar indo na igreja e vou buscar. Não foi por acaso, foi algo que Deus tocou na sua vida, ministrou a sua vida, e isso trouxe uma vontade, um desejo, amém? Então que esse desejo venha crescer novamente na minha vida e na sua vida, amém? Que a gente possa realmente ter esse novo fervor aí, ser quente mesmo, Jesus, ele adverte que não são nem frios nem quentes, e essa mornidão é algo que o Senhor repudia, ele não gosta, não é da vontade de Deus que a gente seja morno, Esse é um chamado para avaliarmos a temperatura, dos nossos corações espirituais, como nós estamos com o Senhor, Será que a gente continua quente, desde o início da nossa conversão? Porque a gente era frio, se converteu, foi lá pro topo, Nossa, tô fervendo, tô borbulhando, Parece aquele, quando você coloca água para ferver no fogão, que fica aquele negócio, sabe? Aquelas bolinhas, aquele negócio. Então quando a gente se converte é assim, Mas à medida do tempo a gente vai meio que, sabe, mornando e muitas vezes até esfriando, amém? O frio, ele representa a falta de fé, Representa a falta de compromisso, representa a falta de temor, Sabe que quando a gente começa a aprender algumas coisas sobre o pecado, irmãos, a gente começa a ter um certo temor, de pecar e falar, não, se eu pecar, eu não vou agradar ao Senhor, e se eu não agrado ao Senhor, algo de ruim pode acontecer na minha vida, algumas consequências podem vir na minha vida. Então quando a gente tem a nossa fé fortalecida, a gente acaba acreditando nisso de uma forma tão real e tão verdadeira, que a gente evita a todo momento pecar. Mas vai passando um certo momento da nossa vida que às vezes a gente fala, não é tão ruim ainda, não é tão ruim assim, Então a pessoa acaba meio que afrouxando, a vida espiritual com Deus, amém? Então que a gente possa, ser renovados aí em nome de Jesus. Então o frio representa isso, falta de fé, compromisso, falta de temor, Enquanto o calor,
né, denota aí uma paixão fervorosa por Deus, amém? Alguém tem essa paixão fervorosa pelo Senhor aí? Amém? Então, isso é a parte, né, que Deus realmente, né, quer de nós, né, que a gente tenha esse fervor com Ele, amém? Outro versículo, versículo 18, também Jesus enxerga aí uma outra condição ali naquela igreja. A gente já falou até sobre isso em outra igreja também, né? Outra igreja também Jesus havia enxergado isso. Apocalipse 3:18. Diz, olha, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Então é um conselho. Jesus ele estava aconselhando aquela igreja em algo, né? Jesus ele oferece um conselho extremamente valioso, né? Ele nos diz para adquirir ouro refinado pelo fogo, né? Não sei se vocês já ouviram ou conhecem, né, como se refina um ouro, né? Então você pega aquela pedrinha, né, muitas vezes crua, né, e coloca no fogo, e aquilo vai esquentando, vai, né, deixando algo mais refinado, algo mais puro, né? O quente ali acaba tirando as impurezas e deixando algo mais puro. Então aqui diz, né, que nós devemos adquirir ouro, né, ser como ouro refinado pelo fogo, representando o que? Uma fé verdadeira, né, uma fé autêntica, né, uma fé purificada, né, uma fé provada realmente nas adversidades, porque a gente consegue só avaliar o grau da nossa fé quando a gente passa uma certa dificuldade, porque quando está tudo muito bom, a nossa fé está lá para cima, mas quando a gente passa por um momento difícil, aí sim que a gente consegue avaliar como está a nossa fé, né? Será que a gente vai continuar acreditando no Senhor, ou será que a gente vai, sabe, desacreditar? Então, a cada dia a gente pode, né, a gente tem que ter aí realmente a nossa vida totalmente refinada aí no fogo, né? Ter a nossa vida com uma fé autêntica e verdadeira, né? Jesus também nos lembra lá em Mateus, porque aqui fala sobre riquezas, né? Fala sobre recurso, ouro, né? Porque o ouro representa dinheiro, né? Representa recurso, né? Em Mateus 6, o versículo 19 e 20, Jesus ele nos alerta algo em relação à parte do dinheiro mesmo, né? Mateus 6. Mateus 6, 19 e 20, né? Um texto conhecido também, mas vamos ler aqui para relembrarmos, que diz, olha, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem, né, tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam, amém? Então, é lógico que Jesus, quando estava falando sobre ouro, estava falando sobre refinar o ouro, ele não estava falando em algo físico ali naquele momento, mas estava falando em algo muito maior. E da mesma forma, né, como eu já falei aqui algumas vezes, não que é errado nós almejarmos ter bens materiais e, né, ter bons recursos, ter uma boa casa, um bom carro, não é errado nada disso, a gente tem que desejar, sonhar ter isso também, mas isso não pode passar na frente de Deus, amém? A gente não pode colocar nada que seja material na frente de Deus, porque quando nós fazemos isso, é o mesmo que nós entrarmos na idolatria, né? A gente lembra de idolatria, né, quando a gente fala em santos, né? Tem um santo, tem uma pessoa idólatra porque, né, pede para aquele santo e coisas assim, mas na verdade a idolatria é tudo que você coloca na frente de Deus, né? Então quando você coloca um santo na frente de Deus, você acaba, né, se tornando idólatra por aquele momento, aquela situação. E bens materiais é a mesma coisa, né? Tem pessoas que idolatram a sua casa, né, o seu carro, né, o seu celular, sei lá, tem coisas aí que a pessoa, né, o videogame, coisas assim, a pessoa acaba idolatrando os bens material, colocando algo tão importante e acaba deixando as coisas de Deus, né, para trás, né? Então aqui é um conselho, né, de Jesus, para que a nossa preocupação, que a gente possa acumular tesouros no céu,
né, que é muito mais importante, né, ou muito mais o que Deus se agrada mais é a gente se preocupar mais com a nossa vida espiritual do que simplesmente com as nossas coisas materiais, amém? Estão entendendo aqui? Amém? Então, é isso que Jesus nos adverte. E era o que acontecia também naquela igreja, né? Eles muitas vezes estavam com seus olhos fixos lá mesmo, procurando coisas ali materiais, né? Então, Jesus, ele nos incentiva a acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, né? A nossa verdadeira riqueza está em Cristo, amém? Que a gente possa ser rico, não financeiramente somente, né? Mas que a gente possa ser rico em Deus, aquela pessoa, sabe, fervorosa, aquela pessoa cheia de Deus, aquela pessoa firmada no Senhor, aquela pessoa crente, né? Com fé no coração, né? Isso é ser rico em Cristo, rico espiritualmente, amém? Apocalipse 3:20 também, um texto muito conhecido que fala sobre essa igreja também. Apocalipse 3:20. A gente costuma também falar muitas vezes esse texto que diz ali, olha: eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo, amém? Então, eis que estou à porta. Quem está à porta, irmãos? Jesus, né? Então Jesus se apresenta à porta, né? Jesus está à porta, né? Esperando que a gente abra, que a gente, né, entre, né? Então ele está realmente batendo ali no nosso coração, esperando a nossa disposição. É isso que ele quer, né? Que nós venhamos a estar dispostos, né? Eu entendo que assim Deus ele vai agir conforme, na verdade Deus ele reage conforme o nosso agir, né? Então, se a gente abrir o nosso coração para Deus, ele vai reagir da mesma forma. Então ele vai entrar na nossa vida, né? Como a física, né? A física fala muito sobre isso, né? Toda ação, né, é uma reação. E com Deus é mais ou menos parecido, né? Então, quando a gente se dispõe, quando a gente se lança, quando a gente começa a orar mais, buscar a mais, quando a gente começa, sabe, a aprender mais coisas de Deus, ele vai nos dando, porque a gente está agindo e ele está reagindo. Com Deus, ele trabalha dessa forma. Então, por isso que ele fala: estou à porta. Quer dizer, ele está preparado ali. Se a gente ir até ele, se a gente, sabe, se colocar, se lançar, ele vai entrar na nossa vida, ministrar o nosso coração, amém? Isso mostra, né, a sua disposição para até mesmo ter comunhão conosco. Sempre Deus vai querer ter essa comunhão com a gente. Sempre Deus vai querer, sabe, ministrar o nosso coração, ter essa intimidade conosco, né? E a oração, ela faz isso, né? Quem tem o costume aí de repente de orar, ou já tirou algum momento de oração, pode perceber quando você começa a orar, falar com Deus, conversar com o Senhor, você sente algo diferente. Você sente Deus falando no seu coração, na sua mente, Deus ministrando aí a sua vida, amém? Mateus 11:28. Um complemento a esse texto aí, Mateus 11:28. Também não é novidade para os irmãos, né, esse texto. Mateus 11:28, que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, amém? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, amém? Algo tão simples, né? Tão fácil de a gente até mesmo entender. Então, se a gente estiver cansado, sobrecarregado, se a gente precisar de um momento de descanso, é só a gente se lançar em Deus. Eu sei que é difícil, o mundo que nós vivemos aí, a ansiedade, a impaciência, né? É difícil a gente falar: não, eu preciso descansar em Deus. É difícil, né? Eu preciso ser manso, eu preciso ser, sabe, tranquilo. É muito difícil. Eu confesso, até eu mesmo que, né, pareço ser uma pessoa bem calma, bem tranquila, né? Tem momentos ali que eu fico muito ansioso, né? E é difícil a gente acabar, né, viver isso, né? Mas a palavra do Senhor declara, né, que o jugo dele é suave, né? O fardo dele é leve. Então, quando a gente descarrega aquilo que para nós é pesado, mas a gente coloca nos ombros do Senhor, aí ficamos leves, ficamos tranquilos.
Então, essa disposição tem que fazer parte da minha vida e da sua vida, amém? Então, aquele que estiver cansado, sobrecarregado, lance no Senhor, entrega nele, confie nele, amém? Abra o seu coração para ele, deixa ele ministrar aí a sua vida, amém? Só em Jesus encontramos refúgio, perdão e a comunhão verdadeira. Só em Jesus, só em Deus mesmo, né? A gente pode confiar e acreditar, amém? Que nessa manhã possamos rejeitar, né, toda a mornidão espiritual, buscar riquezas verdadeiras em Cristo, abrir a porta para uma comunhão mais profunda com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que o Espírito Santo guie os nossos passos, nos conduza a uma vida de fervor, amém? Aquela vida, sabe, de um crente quente mesmo, né? Fervoroso na presença de Deus, com compromisso, né? Com amor, né? A pessoa que ama a Deus, ama o seu próximo, né? A pessoa que realmente dispõe aí desse amor, né? Que ao olhar para as advertências e exortações à igreja de Laodiceia, encontremos inspiração para crescer e amadurecer em nossa jornada de fé, amém? Em nome de Jesus.